Essa questão aqui, pessoal, pergunta o seguinte: a maioria dos países condena a Rússia pela guerra, possui vínculos históricos. A maioria dos países que condena a Rússia. O vínculo histórico que explica essa postura incomum de condenar a Rússia é o quê? Vejam só. Aqui temos um mapa mundi. Temos países que condenam a Rússia em azul, mais pró-ocidente em azul mais claro, neutro, uma cor cinza, mais pró-Rússia um vermelho claro e apoia a Rússia uma cor mais próxima do vinho, né? Percebam o seguinte, nesses países, vamos observar primeiro os que apoiam a Rússia, vamos fazer o contrário. Cuba, comunista, até hoje em dia. Essa é a ilha de Cuba, lembrando, Cuba é uma ilha próxima aos Estados Unidos, então por isso que sempre foi muito preocupante essa ilha ser comunista. China, comunista, até hoje em dia. Desde aquela época também já era comunista. Coreia do Norte, comunista. Vários países da África apoiando a Rússia. São porque esses países são comunistas? Não todos. Mas porque durante o processo de independência desses países que ocorreu lá para a década de 1950, 1960, era meio que regra se alinhar a um dos blocos ideológicos, ou o bloco capitalista ou o bloco comunista, tá? Os países ficavam independentes e eles automaticamente buscavam se alinhar com algum país. Por exemplo, Angola, que é esse país aqui, foi um país que se alinhou ao comunismo. Então vejam o seguinte: esses países mais pró-Rússia, que apoiam a Rússia, têm laços ideológicos que remetem desde a época da Guerra Fria, da bipolaridade, em que tínhamos um bloco capitalista rivalizando com um bloco comunista. Antagonizando esse bloco, percebemos o seguinte: esses países aqui, ó, que condenam a Rússia, Estados Unidos, né, países da União Europeia, todos esses países estavam alinhados contra o bloco comunista. Então tem esse laço ideológico aqui. Então é um alinhamento ideológico que remete aos tempos da bipolaridade. Bipolaridade seria justamente esse antagonismo entre capitalismo e comunismo que esteve presente durante a Guerra Fria. Por isso que o gabarito da nossa questão aqui, pessoal, é a letra C.